Você atua muito com adolescentes. Eu não atendo adolescentes, mas às vezes eu atendo mini adultos. Pinga lá. O que seriam mini adultos? Pinga lá no consultório. 17, Tá. 18, Tá. né? Eu chamo de adolescente ainda. Né, eu também acho. Você falou muito bem, né? Até os 24, a gente tá tendo poda neuronal ainda. Uhum. Né? E, cara, eu lógico, não sou especialista, mas converso com especialistas, né? Psiquiatria infantil, etc. Fudeu. É uma população que acho que é a que mais sofreu na pandemia, né? E eu vejo assim, a pessoa tá perdida de forma desesperador. Né? É uma coisa que me causa muita angústia no consultório quando chega. Uhum. E por que eles começaram a chegar no consultório? Porque por conta da pandemia se perderam, né, as referências de luz, de horário de alimentação, de atividade física. Então o ciclo circadiano, muitos deles inverteram, né? Ciclo sono-vigília. Dia e noite deixou de existir, dia e noite, né? Então, e aí... então chegam por conta disso. Mas você vai conversando, obviamente, você vai explorando outras coisas e eu não sei, aí eu quero a visão do especialista aqui. Mas me parece que existem muitas fragilidades hoje em dia nos adolescentes. Falamos aqui, né? Construção da identidade. Uhum. Os pais que... assim, e às vezes os 3 estão lá no meu consultório, né? Aí você vê a gente é macaco velho, né? Fala, cara, que é isso, né? Ninguém a configuração conversa, da ninguém a dinâmica. ouve, ninguém um olha pro outro. O que tá acontecendo com os nossos adolescentes? Ou eu tô muito, assim, pessimista? Não acho que você tá pessimista, mas talvez você tá tendo o viés de que quem chega tá pedindo muito ajuda também, Sim. né? Você tem uma amostra de que tá pedindo muita ajuda. Adolescência já é difícil por natureza. Esse momento que você não sabe se você é criança, se você não sabe se você é adulto, porque você não é nem criança nem adulto, você é adolescente. E todo mundo bate no adolescente, né? É socialmente aceito dizer que odeia adolescente. Eu falei aqui no começo, aborrecente. Isso, aborrecente. Errado. Você viu que eu fiz assim. Mas porque eles são assim, é cultural isso. Todo mundo bate no adolescente. E daí ninguém sabe depois porque ele fica na defensiva. Mas eu acho que tem várias coisas nesse cenário, Caio, e que a pandemia intensificou. O primeiro é a transferência da educação, da responsabilidade da educação. A gente que trabalha com educação sabe que já faz um tempo que, por conta da nossa dinâmica urbana, sociedade contemporânea, os pais têm transferido a responsabilidade da educação para a escola. Tá. E eles cobram. E daí tem a questão monetária, né? Eu pago uma escola cara e o meu filho tá assim, inadequado, sem postura, sem conduta. E daí ele vai brigar na escola. Antigamente, a escola mandava uma cartinha, né, dizendo: o seu filho foi malcriado, violou o código de conduta da escola. Hoje em dia, muitas escolas, se mandarem isso, o pai fala: ué, mas você mandou? Você tem que resolver. Ele fica aqui o dia inteiro, ele estuda integral. Como que você quer que eu resolva? Você que é a escola que tem que educar ele e ensinar ele a ter boas maneiras? E ser um adulto produtivo que consiga sair na capa da Forbes antes dos 30 anos? Então, essa pressão, essa transferência da escola, e ao mesmo tempo é um produto, porque a escola é paga principalmente, mas na escola pública tá rolando isso também. Responsabilizar os professores, né? Aqueles coitados que ganham mal pra caramba pela educação. Ameaçar professor. Ameaçar na rede pública, professor, ameaçar de morte. E agredir, e bater. Agredir, e não só ameaçar, como agredir, bater, riscar o carro, É. né? Ameaçar que vai sequestrar. É nesse nível que a gente tá discutindo. Então daí, esse é o primeiro cenário. A educação toda deixou de ser responsabilidade da família. Você tira a responsabilidade de educar. E daí a gente tem que amplificar o que a gente entende por educação. Nós não estamos falando de geografia, história e matemática. Não estou ensinando onde é o Azerbaijão, né? Eu estou ensinando o que é respeito ao próximo.
E daí a escola daí fala, não, então beleza, então eu vou ensinar o que é respeitar o próximo. Daí a família fala, não, mas isso eu também não quero que ensine, Uhum. porque isso vai contra os meus princípios. Daí a escola também tá meio que amarrada, porque dependendo do que ela for ensinar, respeito à diversidade, construção de um país racista, que precisamos desenvolver mecanismos antirracistas, daí tem aquele pai que fala, não, tá falando muito de racismo. Então, a escola tá totalmente vendida. Daí, esse é o primeiro fator, na minha visão. Segundo fator, um aparelhinho que a gente tá viciado, o celular. Daí qual que é a dinâmica da família? Antigamente, todo mundo se reunia na mesa para comer, depois rezava. Daí teve uma mudança cultural, as pessoas assistiam TV. E daí agora as pessoas assistem TV enquanto comem e mexem no celular. Daí não existe relação. Daí fala assim, ele é esquisito, doutor, ele não conversa. Mas ele é autista. Ele é autista, né? Mas assim, ninguém conversa com ele. E se não conversa é inteligente, é Asperger, né? A gente foi criando... Falei, gente, que é isso? Exato. Pelo amor de Deus. Não que não exista autista, não que não... por favor, não aqui. Somos negacionistas. Tá? A gente só tá falando sobre a epidemia de diagnóstico de autismo que tem acontecido. Muitas vezes leviano. Estamos estudando mais, né, também. Acho que, né, mas eu tô falando... Eu mas você deve ver é uma muito visão isso. superficial. Muito superficial. Adolescente, saúde mental, né? Olha eu falando pra você, mas a gente evita, mas a gente evita de dar diagnóstico, né? Você sabe, eu não vou definir que um menino de 14 anos já tem uma depressão. Depende, cara, isso é muito, muito difícil. Ele tem uma construção ainda. Como é que ele tá atravessando essa fase da adolescência que é difícil? Sim. E daí ele não tem essa rede de suporte, não é estimulado a ter inteligência emocional. Tudo que ele fala é desvalorizado ou supervalorizado também. E daí esse caos. Daí ele chega pra você com aquela família, com aquela dinâmica lá. E a escola, acho que principalmente as escolas particulares, não sei, posso estar errado, mas porque você falou que isso acontece nas públicas também, mas com uma outra configuração, mas elas estão muito de mãos atadas, né? Porque os pais chegam com 2 pés no peito e aí você faz o quê? Né? É difícil. Educação é uma mercadoria hoje. Não deveria ser. Aquilo que a gente discute que a saúde, a educação não deveriam ser mercadorias. Mas é isso, né? Ainda mais quando a gente tá falando de um cara que paga muito caro por uma escola. Caríssimo. Né? Em São Paulo é 5 pau, 6 pau. E daí é isso que ele tá exigindo. Ele contratou arquiteto, ele quer um projeto bom. Ele contratou um cabeleireiro, ele quer que eu quero que as luzes fiquem bonitas. Eu contratei uma escola, eu quero um gênio. Eu vi recentemente um Reels no Instagram Saudades da Professora Raiz. Você já viu esse? Não, me conta, que eu sou um fã de memes como você. Uma velha fumante, assim, na sala de aula. Falou, Maurício, cala a boca, sabe, assim. É lógico, não precisa chegar nesse ponto, mas era... Assim, as pessoas respeitavam mais, né? A hierarquia, você Não, acha? acho que separava mais. Acho que o que é escola e o que é casa, né? Porque hoje em dia a molecada, se o pai e a mãe não fazem nada em casa, ele vai, a escola é a extensão da casa dele. Aí se ele passa o dia inteiro na escola, talvez a escola seja mais casa dele do que a casa dele, né? Exato. E aquela senhora que fica com ele talvez pertença mais à família dele do que à família dele que ele encontra pouco. Eu não tô dizendo que as pessoas não devam trabalhar, eu entendo a configuração. Sim. Mas é o que a gente faz daí no tempo que a gente tem com os adolescentes e com as crianças. Uma coisa que eu vejo muito na consulta de adolescência, primeiro a gente atende adolescente, depois a gente faz um encontro com pai adolescente. Tá. E muitas vezes é uma carência de conseguir conversar. Com adolescente, porque nunca ninguém quer saber a opinião dele. Quando alguém pergunta a opinião dele, normalmente já é zoando. E você? Hoje em dia vocês têm o cabelo tudo colorido, né? E daí minimizando. Ele já vai se sentir, cara. Como se a gente não tivesse vivido várias modinhas na adolescência, né? Eu vivi o hardcore, né? Tinha Pacalolo, Fidudido. Pacalolo, Fidudido, né? Lui, botinha da Lui. Bad Boy. É, exato, Bad Boy. Imagina, você usava um negócio... Big Johnson. Big Johnson. Inadequado, Big Johnson. Né? A gente tava conversando aqui fora antes de entrar na gravação.
Você tava falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tá escrito lá que o adolescente pode, como é que é? Ter Assim, o adolescente ele tem direito sexual. direito sexual. Isso. Isso Legal. é uma polêmica muito grande, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente tá lá contemplado direito à privacidade e tudo mais, para conseguir construir uma identidade. Então, autonomia, né? O adolescente precisa desenvolver a própria autonomia. Porque se a gente espera que um dia ele seja um adulto que saiba fazer boas escolhas, para isso eu tenho que ter desenvolvido a autonomia dele. E o direito sexual, ele entra nisso. Não tá escrito que o adolescente pode transar com todo mundo. É que o pai quando ouve direito sexual, lê isso muitas vezes, né? Direito sexual é ele conseguir desenvolver a própria sexualidade, né? E daí tem lá uma polêmica, porque pelo código, abaixo dos 14 anos não tá garantido esse direito sexual. E daí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente fala de direito sexual, né? Então cria uma série de embrólios jurídicos muito pesados, porque vai envolver todo o cenário, a construção daquilo. Não tô incentivando, tá bom? Só tô dizendo que gera, e cada caso a gente vai ter que analisar com uma lente muito acolhedora para entender aquela dinâmica que levou àquela situação. Mas falando do adolescente, então, acima dos 14 anos, é sobre isso, né? Assim como eles falam, é sobre isso. E não tá nada bem, porque os pais não gostam, e tá escrito na lei que o adolescente tem direito à sexualidade e os pais não concordam, e daí eles impõem que não, na minha casa não vai ser assim, e daí o adolescente começa a criar aquele ciclo de fazer as coisas escondido, né? E muitas vezes o pai tá preocupado com aquilo que eu te falei, com gestação indesejada e doença. E o adolescente tá apaixonado, né? O adolescente tem um crush que é um cantor ou uma cantora muito famosa, né? A sexualidade do adolescente começa aí, com a fantasia, né? Quem, né? Eu casei com... né? Às vezes você vê as meninas ou os meninos, né? Eu casei com a Shakira, né? Sei lá. E aí, ele tá falando sobre fantasia, sobre afeto, sobre sentir a boca do estômago doer quando vê alguém e a mão suar frio e ficar tentando impressionar a pessoa, né? E tentar cutucar ela para chamar atenção. É um pouco nisso que a gente tá falando. Antes de falar de sexo de gravidez indesejada, né? A gente tá falando sobre corpos, sobre consentimento, sobre criar relações saudáveis, porque também o modelo de relacionamento que o adolescente vê é um monte de relacionamento meio tóxico, meio deturpado, cheio de ciúmes e violência, do jeito que um trata o outro. Daí ele começa a querer reproduzir aquilo. Enfim.